Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira da oitava da Páscoa para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que nós lemos o evangelista São Lucas no capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quarta-feira a celebração da oitava da Páscoa, esses 8 dias que são celebrados como se fossem um só e que, como dizia, querem recordar a centralidade da festa da Páscoa na vida de cada um de nós. Hoje vemos então Jesus que aparece aos discípulos de Emaús e, uma vez percebendo que eles ainda não tinham sido capazes de bem interpretar as Escrituras e aquilo que deveria acontecer com o Senhor, passa-lhe a lhes ensinar e a lhes falar de todas as passagens da Escritura que falavam sobre aquilo que havia acontecido com Jesus Cristo, dizendo: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E assim recorda que tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo aquilo que aconteceu com Cristo, fazia já parte do projeto, do plano do Pai. É interessante, no entanto, percebermos que os discípulos reconhecem Jesus unicamente ao partir do pão. No momento em que Cristo reparte o pão na refeição com eles, é o momento no qual seus olhos se abrem e eles são capazes então de reconhecer Jesus Cristo. Cristo recorda-lhes
faz diante deles o mesmo gesto que havia cumprido na Santa Ceia, quando havia repartido o pão e o dado aos seus discípulos. E assim nós deveríamos ter sempre presente que a Eucaristia é o sinal por excelência do Cristo ressuscitado. É na Eucaristia que nós recordamos, celebramos a paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo aos céus. E por isso, para nós, a Eucaristia deveria ser o sacramento dos sacramentos, porque o próprio Cristo ali se faz presente no seu corpo e no seu sangue. E assim também a Eucaristia para nós é o sinal por excelência do Cristo ressuscitado. E toda vez que nós entrevemos e vemos a Eucaristia que é levantada diante da Assembleia, nós devemos perceber que ali se faz presente Cristo, ali se faz presente o ressuscitado, aquele que padeceu a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. E assim então, como os discípulos de Emaús são capazes de reconhecer Jesus ao partir do pão, que nós também possamos reconhecer dia a dia a presença permanente do Cristo ressuscitado em nosso meio, vivo, real, presente na Eucaristia. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.